Depois do brunch de Natal, recebi uma notificação, meu cartão havia sido cobrado em $2.800 pelos presentes de todo mundo. Meu pai disse, você não tem uma família própria, é justo que cubra o resto de nós. Eu apenas assenti e respondi, claro. Esta será a última vez. Na manhã seguinte, meu pagamento foi estornado, a viagem em grupo deles foi cancelada, o cartão de crédito da minha mãe foi recusado na farmácia, e eu ainda não tinha terminado. Sou Alex, tenho 33 anos, e durante boa parte da última década, fui o responsável designado da minha família. Você conhece o tipo. O irmão solteiro com emprego estável, que lembra dos aniversários, chega cedo aos eventos de família e sempre paga a conta quando alguém esquece a carteira. Trabalho no setor financeiro. Nada glamouroso, mas me saí bem. Comprei meu próprio apartamento, dirijo um carro modesto e mantenho meus gastos sob controle. O resto da minha família, no entanto, digamos que eles aperfeiçoaram a arte do caos. Meu irmão mais novo, Brandon, 29 anos, pula de emprego em emprego como se fosse alérgico à estabilidade. Minha irmã mais velha, Denise, 38 anos, é casada, tem 3 filhos e vive postando nas redes sociais sobre batalhar duro, embora eu nunca tenha visto ela manter um emprego por mais de 6 meses. E meus pais, especialmente meu pai, ainda acreditam que, se você não é casado e não tem filhos, seu dinheiro está disponível para o resto da família. O Natal sempre foi um pouco tenso para mim. Não é que eu não ame a data. Eu amo. Mas todo ano vira uma espécie de panela de pressão, onde esperam que eu ajude um pouquinho mais do que os outros. Isso geralmente significa cobrir algumas compras, colocar discretamente uma nota de $50 na meia de Natal de alguma criança que a Denise esqueceu de presentear. Ou fingir que não percebi que o presente feito à mão do Brandon ainda tinha etiqueta de loja. Mas este ano foi diferente. Na manhã de Natal, estava aquele caos habitual misturado com alegria. Crianças rasgando papel de presente como guaxinins, minha mãe insistindo para todos comerem algo antes dos presentes, e meu pai largado na poltrona com o café na mão, como se estivesse supervisionando o reino. Eu me sentei na ponta do sofá, tomando chá e sorrindo com o barulho. No começo, os presentes pareciam legais. Todo mundo parecia ter se empenhado. iPads novos para as crianças, cosméticos de luxo para Denise, uma carteira de grife para Brandon, e uma máquina de espresso chique para meus pais. Eu ganhei meias. Não estou exagerando. 3 pares e um cartão que dizia, você é a cola que nos mantém unidos. Sem assinatura. Foi por volta do brunch que as coisas começaram a sair dos trilhos. Tínhamos acabado de nos sentar. Ovos mexidos, waffles, salmão caríssimo. Minha mãe continuava se gabando de não sei o que, quando recebi a notificação no celular. Sem pensar, olhei para a tela. Uma cobrança de uma loja de luxo, outra de uma agência de viagens, e então, a grande. $2.826,34 do serviço de entrega de presentes que supostamente usamos para os presentes da família. Meu estômago afundou. Abri o aplicativo do banco e vi todas as cobranças, feitas durante a última semana, acumuladas no meu nome, no meu cartão de crédito, uma por uma. Minha mão congelou segurando o garfo. Fiquei encarando a tela, tentando processar, tentando me convencer de que era algum engano. Olhei para cima e meu pai já estava me observando. Ah, ele disse, com a confiança casual de quem já havia ensaiado aquilo. Passou, né? Eu pisquei. O que passou? Ele pegou a manteiga. Os presentes. Brandon e Denise disseram que estavam meio apertados este ano, e sua mãe e eu achamos que seria legal se todos ganhassem algo especial. E como você não tem família própria, parecia justo você contribuir um pouco mais. Não disse nada. Apenas o encarei. Denise alimentava o filho mais novo sem levantar a cabeça. Brandon estava ocupado passando geleia no waffle para sequer fingir que não estava ouvindo. Meu pai olhou para mim de novo. Alex, vamos lá. Não é como se você estivesse quebrado. Você vive falando como seus investimentos vão bem. Não haja como se fosse um grande problema. Minha mãe então entrou na conversa, com aquele tom alegre e alheio. E você não precisa gastar com esposa ou filhos. Está praticamente economizando dinheiro. Querido, é assim que famílias funcionam. Assenti lentamente. Claro, eu disse. Minha voz não falhou. Eu não gritei. Nem levantei a sobrancelha. Só tomei mais um gole de chá e disse, esta será a última vez. Isso pareceu satisfazê-los. Brandon sorriu e levantou o copo. Ao Alex, o MVP, disse, meio zombando. Denise riu. Até uma das crianças bateu palmas, sem entender o que estava comemorando. Pedi licença logo depois do brunch. Disse que precisava caminhar um pouco, pegar um ar. Ninguém me seguiu. O que eles não sabiam é que, enquanto eu caminhava, estava no telefone com o meu banco.
Tenho um bom relacionamento com o departamento de fraude. Vantagens de ser o cara que sempre mantém suas contas em ordem. Expliquei a situação, contei todo o histórico, as cobranças não autorizadas. Todo o discurso sobre como meu cartão claramente havia sido usado sem meu consentimento. Eu conhecia bem o sistema. Sabia exatamente quais botões apertar, quais frases usar para acionar uma revisão imediata. Em 1 hora, o cartão foi congelado. Em 3 horas, as principais cobranças foram sinalizadas e marcadas para estorno. Naquela noite, recebi outra notificação, uma mensagem em grupo da família. Denise tinha planejado uma viagem pós-feriado para uma estação de esqui. Voos, hotel, aluguel de equipamentos, tudo, claro, não reembolsável, e tudo tinha sido reservado com os pontos e benefícios do meu cartão, pontos que agora tinham desaparecido. A mensagem dela estava cheia de emojis em pânico e um tom passivo-agressivo, tipo, não estou culpando ninguém, mas isso é muito sério. Eu não respondi. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe. Tem algo errado com meu cartão, ela escreveu. Disseram que foi recusado na farmácia. Você pode verificar o que está acontecendo? Também não respondi, porque aquilo era só o começo. Passei anos aturando o sentimento de direito deles, pagando discretamente pelas bagunças que faziam, deixando que os comentários sobre minha liberdade e dinheiro sobrando escorressem de mim como água. Deixei que me fizessem sentir culpa por não ser casado, por não ter filhos, por não ser mais parecido com Brandon ou Denise. Fiquei em silêncio porque era mais fácil do que brigar. Mas isso não foi um deslize. Foi uma decisão. Eles decidiram que eu era o banco deles. O que não perceberam é que eu estava prestes a fechar o cofre para sempre. Cheguei em casa naquela noite e me sentei à escrivaninha, com as luzes de Natal, que eu ainda não tinha tirado, piscando suavemente ao fundo. Ainda havia papel de presente espalhado no chão e uma caneca de café com uma marca de batom vermelho que eu não reconhecia. Provavelmente da Denise, da vez que passou aqui na semana passada para ver como eu estava e acabou pegando meus fones de ouvido sem fio emprestados. Fiquei olhando para aquilo por um tempo, depois abri meu laptop. Eu não estava com raiva, pelo menos não do jeito que costumava ficar. Anos atrás, talvez eu tivesse chorado, ligado para um amigo desabafar ou tentado argumentar com meus pais como um adulto responsável. Mas essa não era mais a minha versão. Essa versão era calma. Eu tinha fatos e poder. E, pela primeira vez em muito tempo, estava pronto para usar ambos. Primeiro, abri uma pasta que não acessava há mais de um ano em despesas da família. Eu tinha registrado cada transferência, cada empréstimo temporário, cada compra feita em nome de outra pessoa. Não era obsessivo. Era apenas organizado. Talvez organizado até demais. Rolei pela planilha. Presentes de aniversário para sobrinhas e sobrinhos, reservas de hotel que fiz como plano B quando o cartão do Brandon foi recusado. O adiantamento da Denise que eu paguei, só até a restituição do imposto, e o tratamento de canal de emergência do meu pai, que, aliás, nunca sequer agradeceu. Total, em 41.763,12 dólares ao longo de 7 anos. Respirei fundo e adicionei as cobranças do Natal no final. Então comecei a digitar. Começou com e-mails. Profissionais, educados, quase frios. Um para Denise. Oi, só para avisar. Todas as cobranças relacionadas à viagem em grupo foram estornadas pelo banco. Como estava tudo registrado na minha conta, foi tratado como fraude. Sugiro entrar em contato direto com o resort. Um para Brandon. Você vai precisar devolver o relógio. A cobrança não foi aprovada. Recomendo fazer isso antes que cobrem multa. Um para a mãe e o pai. Infelizmente, não poderei mais cobrir despesas incidentais. Por favor, atualizem seus métodos de pagamento. Também agradeceria se parassem de usar minha conta da Netflix. Já desativei todos os acessos compartilhados. Depois vieram as medidas mais sutis. Acessei a pasta compartilhada no Dropbox que a família usava para planejar viagens, compartilhar fotos e gerenciar despesas coletivas. Me removi. E então deletei a pasta inteira. Mudei minha senha do PayPal, encerrei todos os débitos automáticos ligados aos bicos do Brandon e cancelei o plano familiar da Amazon. Eu estava bancando o plano que minha mãe achava que vinha incluído no Wi-Fi. E ainda não tinha terminado. No dia seguinte, fui ao correio e enviei cartas registradas para cada um deles. Sim, cartas físicas, de papel. Dentro de cada envelope, imprimi a planilha detalhando o que gastei com eles ao longo dos anos. Não para envergonhá-los, mas para informá-los. Anexado a cada planilha, havia uma nota digitada. Isso não é sobre dinheiro. É sobre limites. A partir de agora, não contribuirei para despesas familiares, viagens, presentes ou emergências, a menos que acordado previamente por escrito. Se tiverem alguma dúvida, sugiro contatar um contador.
Incluí um detalhamento itemizado para seu controle. Feliz Ano Novo, Alex. 3 dias de silêncio. Depois, as ligações começaram. Primeiro, minha mãe. Chorando, é claro. Por que você nos humilharia assim? Uma carta? Sério? Lembrei calmamente a ela que ela nunca pediu permissão antes de cobrar a compra da farmácia no meu cartão. Ela disse que não era a mesma coisa. Família não fica contabilizando. Ela sibilou. Deixei aquela frase pairar no ar antes de responder. Não, família também não rouba. Depois, veio a Denise. Você está sendo dramático, Alex. É Natal. Todo mundo fica sem dinheiro em janeiro. Eu disse a ela que eu não estava, e que não planejava ficar. Especialmente não para alguém que nem se deu ao trabalho de assinar um cartão de Natal. Ela me chamou de egoísta. Eu a chamei de mimada. Ela desligou. Brandon me mandou uma mensagem. Apenas 2 palavras. Nossa. Mesquinho. Então eu respondi. Você me deve $6.200. Quer que eu te envie uma cobrança no Venmo, ou isso também seria dramático demais? Ele não respondeu. Mas a verdadeira reviravolta, aquela que fez minhas mãos tremerem quando chegou, foi do meu pai. Ele não gritou, não zombou. Na verdade, não disse nada no começo. Apenas me enviou uma foto da sala de estar vazia. Sem árvore, sem presentes, sem máquina de expresso. Apenas ele e minha mãe sentados no sofá, de braços cruzados, com a expressão de quem tinha acabado de voltar de um funeral. Então veio a mensagem. Sua mãe está chorando. Ela não conseguiu pagar o remédio do coração hoje. Você se sente melhor agora? Fiquei olhando para aquilo por muito tempo, mais do que gostaria de admitir. E aqui está a verdade. Eu não me senti melhor. Ainda não. Porque eu sabia que aquilo não tinha acabado. Sabia que aquela era só a primeira jogada deles. A culpa, a manipulação emocional, a encenação pública de tristeza. Tudo isso viria. Eles estavam se reorganizando, se preparando para inverter a situação, para me transformar no vilão. Mas eu já estava 2 passos à frente. Porque o que nenhum deles sabia, o que nem sequer pensaram em considerar, era que na última vez que deixei meu pai me fazer sentir culpa, comecei a documentar tudo. As mensagens, as transferências bancárias, até aquela vez em que salvei o Brandon de um mal-entendido numa loja de eletrônicos. Eu tinha registros, e-mails, capturas de tela, orientação jurídica. Tudo organizado, preparado em silêncio, porque eu suspeitava que esse dia chegaria. E eu não estava apenas cansado de ser o caixa eletrônico da família. Eu estava prestes a ser o ajuste de contas deles. E acredite, eu ainda não tinha terminado. Não dormi naquela noite. Não por ansiedade. Pelo contrário. Foi a primeira vez em anos que me senti alerta, claro, como se alguém finalmente tivesse acendido a luz em um cômodo onde eu tropeçava há décadas. Fiz uma xícara de café às 2 da manhã, sentei no sofá com o laptop no colo e comecei a digitar. Não por raiva, mas com propósito. Era hora de pegar tudo o que eu sabia, tudo o que eu havia suportado, e transformar em algo que contasse de verdade. Pela manhã, eu havia compilado um dossiê de 22 páginas. Parece dramático, eu sei. Mas quando você passa a maior parte da vida adulta sendo sugado por pessoas que só te amam o suficiente para manter você útil, você começa a enxergar tudo. Como um livro contábil. Havia datas, números de transação, mensagens de texto, fotos de recibos, até áudios que eu tinha salvo por hábito, como aquele em que Brandon me implorava para ser fiador num financiamento de carro. O que, graças a Deus, eu recusei. Mas esse não era o ponto principal. O importante era. Agora eu tinha uma linha do tempo completa. Que, se precisasse, poderia apresentar a um tribunal, a um banco, ou mesmo a um amigo, para explicar por que eu finalmente cortei laços. Mas, mais do que isso, era um espelho. Algo que eu poderia devolver para minha família e dizer: foi isso que vocês fizeram de mim. Eu não enviei. Ainda não. O momento era importante. Além disso, eu tinha outra coisa em mente primeiro. O sábado amanheceu frio e cinzento. Vesti jeans, uma jaqueta, peguei minha pasta e atravessei a cidade para visitar alguém que eu não via havia muito tempo, em minha tia Carla. Carla era a irmã mais velha da minha mãe, a ovelha negra da família. Nunca se casou, morava sozinha com 2 galgos, e passava a maioria dos feriados viajando para o exterior, para evitar as brigas. Mas ela sempre gostou de mim. Nas reuniões de família, ela costumava me dar escondido a segunda sobremesa e sussurrava: você é inteligente demais para ficar preso aqui. Quando bati à sua porta, ela piscou uma vez e disse: demorou, hein? Conversamos por 3 horas. Mostrei tudo a ela.
As cobranças, as cartas, as capturas de tela. Achei que talvez ela fosse me dizer para pegar leve, que sangue é sangue, que o perdão é importante. Mas, em vez disso, ela disse: eles sempre te trataram como uma rede de segurança. Já era a hora de romper. Acontece que ela também tinha suas próprias histórias, e as dela faziam as minhas parecerem leves. Minha mãe havia pedido dinheiro emprestado para ela anos atrás e nunca pagou. Meu pai tentou envolvê-la em um esquema suspeito de deduções fiscais. Denise pediu para ela cuidar das crianças por uma semana inteira e nunca sequer ofereceu dinheiro para a gasolina. Nós não éramos ovelhas negras. Éramos sobreviventes. Carla me deu o nome de um mediador financeiro em quem ela confiava, alguém especializado em desfazer discretamente enredos familiares complicados. Caso tentem te arrastar para a justiça ou difamar seu nome, ela disse, me entregando um cartão. Garanta a sua proteção. Saí de lá com algo ainda mais valioso, em clareza. Aquilo já não era mais vingança. Era autopreservação. De volta para casa, redigi uma mensagem. Simples. Direta. Postei no grupo de família, onde, pela primeira vez, eu tinha algo a dizer que não era uma confirmação de pagamento ou uma saudação de feriado. Oi, pessoal. Decidi me afastar de qualquer envolvimento financeiro a partir de agora. Isso inclui presentes, despesas compartilhadas e ajuda em emergências. Tenho arcado com mais do que minha parte há anos, e é hora de focar em construir minha própria vida. Não discutirei mais este assunto. Por favor, respeitem meus limites. As confirmações de leitura começaram a aparecer uma a uma. Denise primeiro, depois minha mãe, depois Brandon. Finalmente meu pai. Silêncio. Depois, o caos. Denise respondeu com um longo parágrafo, dizendo que eu estava destruindo a família e deixando o dinheiro se interpor ao amor. Brandon mandou uma mensagem falando que eu devia agradecer por ter família, irônico, vindo de alguém que uma vez tentou penhorar meu laptop durante uma crise financeira. A resposta da minha mãe foi um áudio de voz. Chorando, palavras abafadas. Nem me dei ao trabalho de ouvir. Só a apaguei. E meu pai? Ele não mandou mensagem. Ele ligou. Deixei tocar 3 vezes. Depois bloqueei o número dele. Foi aí que as ligações começaram a vir de outros números. Tia Teresa, primo Greg, até o marido da Denise, aquele que não falava comigo desde 2019, depois que expus o esquema de pirâmide dele, todos subitamente muito preocupados, todos profundamente chocados por eu abandonar a família de forma tão pública e dolorosa. Então, decidi tornar as coisas um pouco mais públicas ainda. Fiz uma postagem. Não no Facebook, eu sabia melhor do que isso. Não. Postei no LinkedIn, uma declaração profissional e respeitosa. Depois de muitos anos arcando silenciosamente com obrigações financeiras em nome de membros da família, tomei a decisão de me afastar e investir no meu próprio futuro. Limites não são traições, são salva-vidas. Se você está lutando com culpa ao dizer não, prometo que você não está sozinho. A postagem teve mais de 200 curtidas e dezenas de mensagens privadas, de colegas de trabalho, ex-colegas de escola, até alguns parentes distantes que mal lembrava. Todos dizendo: obrigado. Eu precisava ouvir isso. Achei que fosse só comigo. Naquela noite, Carla me mandou uma mensagem de texto. Boa jogada. Mas na manhã seguinte, as coisas tomaram outro rumo. Estava tomando café da manhã, com jazz suave tocando no fundo, quando recebi um e-mail da conta empresarial do Brandon. Assunto: em cessar e desistir. Dei uma gargalhada. Anexado estava um PDF mal escrito, ameaçando ação judicial por difamação, danos à reputação e estresse emocional. Ele exigia que eu removesse a postagem do LinkedIn e fizesse um pedido de desculpas público. Eu não respondi. Em vez disso, encaminhei o e-mail para o mediador financeiro que Carla havia me recomendado. Depois, abri um novo e-mail para meu empregador, solicitando atualização dos meus contatos de emergência. Porque as pessoas listadas lá, e minha mãe, meu pai e Denise, não representavam mais minha rede de apoio. Eles não eram mais minha família, não no sentido que realmente importa. E o que ninguém sabia era que eu tinha acabado de protocolar documentos que levariam tudo ainda mais longe. Eu não estava apenas me afastando das finanças deles. Eu estava prestes a cortar legalmente o último fio que nos conectava. E ainda nem contei a eles o que estava fazendo com o fundo fiduciário. Aprendi há muito tempo que, com minha família, o silêncio era mais seguro do que a transparência. Mas aquele fundo, esse era o verdadeiro trunfo. Um que eles achavam que eu não tinha. Quando meu avô faleceu, o pai da minha mãe, ele deixou um fundo fiduciário modesto, mas bem administrado. As regras eram claras. O fundo seria dividido igualmente entre os netos, mas apenas quando cada um completasse 30 anos. Havia, porém, uma cláusula silenciosa, que meu avô insistiu em colocar e que a maioria da família esqueceu.
Se algum herdeiro tiver recebido mais de 10 mil dólares em suporte monetário ou material de outro herdeiro ao longo de um período cumulativo de 10 anos, esse apoio poderia ser deduzido da distribuição final, mediante documentação. Na época, parecia uma daquelas cláusulas jurídicas antiquadas e excessivamente cautelosas. Mas meu avô era um homem inteligente. Ele conhecia bem essa família. E agora, eu também conhecia. O fundo fiduciário estava programado para ser liberado em março, dali a 3 meses. Cada neto receberia aproximadamente 125 mil dólares, uma quantia capaz de mudar vidas. Suficiente para quitar dívidas, comprar uma casa, recomeçar. E como meus primos haviam seguido suas próprias vidas sem envolvimento, os únicos elegíveis para deduções sob a cláusula eram eu, Brandon e Denise. Então liguei para a administradora do fundo, uma mulher chamada Joyce, afiada como uma faca e igualmente precisa. Marquei uma reunião, mostrei meus registros meticulosamente organizados, declarações de apoio assinadas, recibos impressos e até as cartas registradas que havia enviado. Ela revisou tudo com um distanciamento profissional e, finalmente, disse: é incomum essa cláusula ser acionada. Mas vou ser sincera, em sua documentação está impecável. Isso pode reduzir significativamente o valor que eles receberiam. Ótimo, eu disse. Quero prosseguir. Você gostaria que eles fossem notificados antes da distribuição ser finalizada? Sorri. Não. Deixe que descubram sozinhos. Porque eu não buscava mais drama. Não buscava vingança. Eu buscava paz. E essa era a última porta que eu precisava fechar. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos. Meu telefone permaneceu mudo. Minha caixa de entrada parou de piscar com e-mails da família. Denise me excluiu do Instagram. Brandon me retirou dos amigos. Minha mãe parou de enviar correntes religiosas e mensagens de culpa. Até meu pai desapareceu atrás do orgulho ferido. Era como se eu tivesse virado um fantasma. E eu adorei. Pela primeira vez em anos, comecei a dormir melhor. Comecei a acordar sem aquele peso no peito, o peso que me fazia temer aniversários, feriados e até mensagens aleatórias de domingo dos meus irmãos. Comecei a fazer caminhadas. Planejei uma viagem. Fiz um curso de culinária. Ri com pessoas que nunca me pediram dinheiro. Então março chegou. Eu estava na Espanha, em Barcelona, tomando um expresso em um café tranquilo perto da marina, quando recebi o e-mail de confirmação. Distribuição do fundo concluída. Abri devagar, vendo o reflexo do sol sobre o porto, e sorri ao ler a linha. Alexander Cole, 125 mil dólares liberados. Brandon Cole, 36.570 dólares liberados, ajustado. Denise Martin, 22.220 dólares liberados, ajustado. E logo abaixo, uma breve explicação. Reduções baseadas no apoio financeiro recebido do beneficiário Alexander Cole entre 2015 e 2023, conforme cláusula 7b. Fechei o e-mail e ergui meu copo para a brisa. Tinha gosto de encerramento. Não demorou para a reação começar. A primeira mensagem foi do Brandon, é claro. 5 chamadas perdidas. Depois, uma mensagem. O que você fez? Depois, da Denise. Isso é algum tipo de piada? A Joyce não responde meus e-mails. Me diga que você não pegou nossa parte. Não respondi a nenhum deles. A próxima veio da minha mãe. Essa eu imaginava que seria a mais difícil. Mas não foi. Alex, por favor. Seja lá o que você fez, desfaça. O Brandon precisa pagar o aluguel. A Denise está chorando. Seu pai está furioso. Eu não entendo como você pôde fazer isso com sua família. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo e então digitei de volta. Eu não fiz nada contra a família. Só parei de permitir que a família fizesse coisas contra mim. Então bloqueei o número dela. Uma semana se passou, depois outra. Sem chamadas. Sem e-mails. Sem mudança repentina de atitude. Eles não pediram desculpas. Não refletiram. Não imploraram por perdão. E eu também não esperava que fizessem isso, porque pessoas assim não mudam quando perdem acesso ao seu dinheiro. Elas apenas procuram outro alvo. Mas eu tinha me retirado completamente da equação. Mudei silenciosamente. Vendi o apartamento onde a Denise já tinha se hospedado de favor. Encerrei as contas às quais Brandon tinha acesso. Troquei de emprego. Troquei até de número de telefone. Não para fugir, mas para começar. E em algum lugar dentro do silêncio que eles deixaram para trás, encontrei algo que não sentia há anos, um orgulho. Não porque eu venci. Não porque superei uma família tóxica. Mas porque, finalmente, escolhi a mim mesmo.
Porque, depois de 33 anos sendo o filho e o irmão dependente, silencioso e autossacrificante, eu finalmente disse não. Não há culpa. Não há chantagem emocional disfarçada de tradição. Não há as manipulações disfarçadas de amor. Não há ser o plano de emergência financeira de todo mundo. Não há ser o figurante do drama familiar para o qual eu nunca me inscrevi. E vou ser sincero. Algumas noites, ainda penso neles. Sobre as manhãs de Natal, os aniversários, o barulho, o caos, as risadas que às vezes pareciam de verdade. Mas então me lembro, e amor sem respeito é apenas controle embrulhado em papel de presente bonito. Então aqui estou eu agora, sentado na varanda de uma cidade que nunca imaginei visitar, escrevendo tudo isso pela primeira vez. Não porque eu ainda precise de encerramento. E isso eu já conquistei. Mas porque talvez alguém aí fora ainda esteja enterrado sob o peso da obrigação, da culpa e do dever familiar. Talvez alguém ainda esteja pagando pelos presentes de todo mundo, engolindo silenciosamente o ressentimento a cada transação. Para essa pessoa, eu digo: não é seu trabalho falir sua vida para que os outros se sintam ricos. Diga não. Diga 2 vezes. Diga até que eles escutem, ou até você estar longe demais para que possam te alcançar. Porque família não é quem mais precisa de você. É quem te respeita o suficiente para nunca esperar mais do que você está disposto a oferecer. E se eles não conseguirem fazer isso, deixe que sintam o silêncio. Não te custa nada. E para eles, bem, eles finalmente vão aprender quanto realmente valia a sua generosidade.